1 Coríntios capítulo 5. Leitura de acordo com o texto original, que é em aramaico. É relatado que a fornicação está entre vocês, que um filho tomou a mulher do pai, e vocês nem ficaram de luto, tirando do vosso meio aquele que praticou esse ato. Em nome de Yeshua Meshirra, você deve entregá-lo a Satanás para a destruição de seu corpo, para que no espírito ele possa viver no dia de Yeshua Meshirra. Esse trecho da carta de Paulo tem muita coisa para dizer. Ele fala sobre a santidade da congregação, sobre o se acostumar com o erro, sobre a exclusão de membros da congregação e sobre ser entregue a Satã, expressão muito usada por Shaul Hachalia, mais conhecido por seu apelido romano, Paulus. Paulo ficou apavorado com a dimensão do erro que havia se instalado dentro da Querrilá, da congregação de Corinto. Um filho tomar a própria mulher do pai. Espiritualmente falando, isso é um pecado gravíssimo. Hoje em dia eles iam justificar dizendo que o amor não tem hora nem idade para acontecer, mas é pecado. Os conceitos bíblicos são conceitos eternos, atemporais, e o conceito de pecado nunca mudou. Depois que a Querrilá foi sublimada e deu lugar a esse negócio chamado igreja, tudo se tornou relativo. O sistema religioso criou novas virtudes e novos pecados. Inventaram a tal da fé, conceito que não existia no primeiro século. Inventaram um pecado chamado homofobia, que nunca existiu. Não existe na relação divina um pecado chamado homofobia. O próprio texto dá a definição de pecado. O que é pecado? Pecado é a transgressão da Torá. O que é a Torá? É a instrução divina que foi dada para os homens em geral, e não apenas para os hebreus. Instrução essa que está demonstrada aonde? Nas 10 declarações que hoje em dia é chamado de 10 mandamentos. Aquilo ali é para todo mundo, para a humanidade em geral, não apenas para hebreus. Hoje já sabemos que o homossexualismo é definido dentro do texto da Torá como abominação. É o texto da Torá que define assim, e não eu. Essa aversão natural ao comportamento homossexual que muitas pessoas possuem, na verdade não é pecado. Isso que a pessoa chama de homofobia não é pecado. Só vira pecado a partir do momento que a pessoa usa isso para bater, matar, ameaçar, espancar os outros. Mas esse sentimento individual de repudiar o comportamento gay é apenas uma manifestação da instrução do próprio Deus. Mas apenas o sentimento pessoal de repúdio. Não é usar isso para ficar matando ninguém, nem bater em ninguém. Essa sensação de repúdio ao comportamento gay é apenas uma pequena centelha da consciência divina que ainda resta em alguns seres humanos. Mas não cabe a nós punir nem ameaçar ninguém. Isso já é outra coisa. Mas quanto ao conceito de fé, o Projeto Reina sempre menciona, para refrescar a memória do povo, que no termo original a salvação é pela emuná, no aramaico, haimanuta, que significa fidelidade, lealdade, confiança. Por ter esses 3 sentidos, entendemos que a emuná é um misto de tudo isso. Reúne os conceitos de fidelidade, lealdade e confiança. A palavra fé foi criada pela religião católica e atualmente ela tem outro significado totalmente fora do que o texto sagrado diz. Na prática atual, fé não salva ninguém. Ninguém é justificado por esse negócio chamado fé. A fé não é benéfica. Fé não santifica o fiel e não aproxima o ser humano do Deus Criador. Fé é apenas sinônimo de religião. O budista diz assim em relação a Buda: essa é a minha fé. Aí o muçulmano em relação ao islamismo diz: essa é a minha fé. Se a salvação é pela fé, então tudo isso salva? Não. Nada disso nos aproxima do Deus eterno. A salvação original é pela emuná, pela fidelidade. Fidelidade ao que está escrito no texto sagrado. Mas a maioria dos cristãos hoje em dia querem um Deus que não se baseia em texto sagrado, aí já virou outra coisa. E no contexto aqui de 1 Coríntios 5, Paulo lamentou que a congregação estava mantendo alguém com pecado grave no meio deles. Mantendo normalmente, como se nada estivesse acontecendo.
O pessoal parece que esqueceu que o conceito espiritual original sobre a congregação é de que a congregação é santa. Congregação que é do Deus eterno precisa ser santa. A congregação precisa ser vista como coisa santa, como instituição santificada. A congregação precisa ser diferente do resto da sociedade. Tem que ser diferente do resto do mundo. A congregação foi criada para isso, para ser um conjunto de pessoas que não se sujeitam ao padrão do mundo. Mas hoje em dia não está assim. E quando Paulo viu o pecado dentro da congregação, ele disse: vocês nem ao menos estão de luto por causa disso. Olha só o sentimento em relação ao pecado. Uma congregação que diz representar o reino de Deus precisa ser enérgica contra o pecado. O pecado vira o comodismo. Tem muita gente com pecado grave cantando para Deus nas igrejas. Tem que definir o que é pecado grave. Sabe qual é o pecado mais grave? É aquele que está em oculto. É aquele que está escondido. Ele contribui para a hipocrisia. Contribui para o conceito de falsidade. As pessoas têm mania de dizer: o pecado mais grave é esse, é aquele outro. O pecado mais grave é aquele que está em oculto, que está sendo praticado escondido, porque isso gera hipocrisia e a falsidade diante de Deus. A pessoa demonstra uma santidade que nunca teve. Lembra do episódio de Ananias e Safira, por exemplo? Por que a situação de Ananias e Safira foi tão grave? O pessoal deu uns bens lá para a congregação, ele resolveu dar uma parte e esconder outra parte, porque o pessoal estava dando tudo, ele quis passar a impressão que estava dando tudo também. Por que isso foi grave? Foi grave porque ele escondeu uma parte para dar a entender que estava dando tudo. O pior pecado que existe é aquele que está em oculto. Se você está numa congregação que tem que ser vista como santa, porque a congregação precisa ser santa, mas você faz algo escondido, isso vai gerar a hipocrisia e a falsidade. Isso anula a autoridade espiritual da pessoa. E a pessoa perde a razão diante de Deus. E a congregação, às vezes, passa vergonha diante do mundo. E ao passar vergonha perante o mundo, principalmente perante o mundo espiritual, a pessoa volta a estar sujeita à acusação do inimigo. Acho que o pessoal não entendeu isso ainda. Foi por isso que Paulo determinou a disciplina para aquele falso fiel que pegou a mulher do pai. Seja entregue a Satã para a destruição da carne, para que pelo menos o espírito possa ser salvo no dia do Senhor. Aí o crente adora dizer assim: porque Cristo levou toda a condenação, o inimigo não pode mais te acusar. O inimigo não pode mais te acusar se você estiver se submetendo ao procedimento do reino de Deus, às normas do reino de Deus. Que normas são essas? Lutar para não pecar, orar com frequência, confessar suas faltas para Deus, odiar o pecado, lamentar aquilo que não está correto. Mas se você não está sujeito a esse procedimento messiânico, você está vivendo como bem quer, bem entende, não se empenha em nada, aí nesse caso o inimigo pode sim te acusar. Se eu viver assim também, ele vai poder me acusar também. E aí a pessoa fica desguarnecida, fica desprotegida espiritualmente. Você entende isso? Foi como aconteceu com Himeneu e Alexandre, os quais Paulo disse a Timóteo: Himeneu e Alexandre, esses eu entreguei a Satã para serem castigados, para que aprendam a não blasfemar mais. As pessoas hoje estão muito de bobeira em relação à santificação. A congregação precisa estar em constante procedimento de santificação. Eu e você não fomos chamados para prosperar, para ser rico, para ser melhor que os outros. Você foi chamado justamente para se destacar dos conceitos do mundo. E eu também fui chamado para isso. A julgar pelo que Paulo diz na carta a Timóteo, Himeneu e Alexandre eram blasfemadores. Mas uma congregação que é de Deus, que é de Yad Tsevaot, Deus eterno, não pode manter blasfemadores em seu meio. Tem que exortar, tem que aconselhar, tem que repreender, tem que censurar. E se for preciso, tem que afastar também. As lideranças precisam avaliar as pessoas que estão de frente nas congregações. Tem igreja que bota o cara de frente como líder só porque ele precisa de um líder e não tem ninguém para colocar. É óbvio, uma congregação lotada de gente, está cheia de gente ali que não está realmente santificada.
mas entre os líderes e dirigentes não pode haver. Paulo disse a Timóteo, na tradução bíblica que a gente tem, o bispo tem que ser irrepreensível, marido de uma mulher só, ter bom testemunho dos de fora. Quem está de frente tem que ser referência. Precisa ser referência. É por isso que na Querrilá, no primeiro século, a prática comum era, a pessoa se juntou hoje para a congregação, vai ficar mais ou menos 1 ano em observação. Nesse 1 ano de observação, a liderança tem tempo para discernir se a pessoa veio realmente com boa intenção ou para causar transtorno no meio do povo de Deus. O joio e o trigo se nota assim, observando. Se você observou um certo alguém dentro da congregação e discerniu que ele não é sincero no reino de Deus, não precisa necessariamente começar expulsando da congregação. Mas se porém o cara consegue permanecer no meio dos santificados sem se santificar e causa escândalo, ele deve ser repreendido dentro da palavra do Deus eterno. Porém, se ele não se emendar, não quiser se corrigir, estiver causando divisões no meio da congregação, aí sim, seja excluído, seja retirado, porque a congregação precisa ser santa. Isso é bíblico. Tem que se santificar constantemente, estar baseada no texto sagrado. E esse negócio de ser entregue a Satã, que está na Bíblia, às vezes é até mal interpretado. E tem muita gente atualmente que considera que Paulo era um herege. Entregar uma pessoa a Satã é tão somente o excluir da congregação. Olha, a partir desse momento diante do Senhor Yeshua, você não faz mais parte da congregação. Se quiser acompanhamento espiritual, é só dizer que a gente está lá. Se não quiser, é contigo mesmo. Pronto. Todo aquele que tem um pecado oculto e é descoberto, precisa ser retirado da congregação, senão contamina a congregação toda. O pecado de Acã. Yah deu ordens através de Josué, o povo estava vencendo a guerra. De repente começaram a perder a guerra, por quê? Por causa de Acã. Estava com pecado oculto. O pecado oculto é a pior coisa que tem dentro do povo de Deus. Por isso o Projeto Reina diz, qual é o pior pecado? É aquele que está oculto. E o que está oculto pode ser qualquer um. E a partir do momento que o pecador for excluído da congregação, deverá ser observado se ele vai retornar com força total ao estado anterior ou se vai sentir a necessidade de retornar à presença do Deus vivo. É isso que esse texto de 1 Coríntios 5 tem para nos mostrar nessa explanação. É um mostruário típico para fazer a gente entender e trazer de novo à nossa mente que a congregação precisa ser santa. A congregação foi estabelecida para ser santa, para ser diferente do resto da sociedade. Você entende isso?